Larissa Rodrigues. Gente, mas eu não pus nenhum café da manhã colonial aqui, no Rio Grande do Sul, como é que a gente fala? Queijo da colônia, doce alemão, chimia, que aqui o pessoal chama de geleia, né? Mas lá a gente tem também uma repartição, assim, digamos, da geleia, que é a nossa chimia. Mas enfim, Elisa, para de falar de comida, só tá querendo expor que você tá com fome. Larissa Rodrigues, bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui no live hoje. Tem nenhuma pamonha com café aí não, Elisa, para me receber? É assim que você me recebe? Tá vendo? Cada lugar do Brasil tem o seu jeitinho de tomar o café da manhã. Por que Larissa tá aqui com a gente? Porque ela, claro, fica sabendo das coisas, não esconda nada dela. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, tentam evitar atritos sobre uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da blindagem, pessoal. E ela se dedica a quê? Seria limitar as operações da Polícia Federal contra parlamentares. Eita, Larissa. Me contem, explicando esse assunto da PEC, também quais são as reações. Elisa, essa semana teve muito disse-me-disse sobre esse texto. Vamos lá, primeiro, a gente vem falando sobre isso, sobre essa tentativa de parlamentares da oposição ao governo Lula de tentar dificultar o acesso, em especial o acesso físico, da Polícia Federal ali no Congresso Nacional, nos gabinetes, durante as operações. Nesta semana, na reunião de líderes tradicional, entre os líderes da Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira, se discutiu isso. A partir daí, esse assunto começou a ganhar ainda mais, proporção, digamos assim. No momento, ali na quarta-feira, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, critica essa proposta que ainda está em discussão, nem é algo ainda no papel, e meio que dá um ataque ali leve aos deputados, dizendo que é inadmissível, que não dá para seguir com isso, que seria até errado quando se fala da questão constitucional da nossa legislação. Depois, em resposta a esses ataques de Pacheco, o presidente Lira conversou ontem com a Tainá Falcão, dizendo, olha, o Pacheco que não entendeu bem, a gente só está discutindo, não é bem assim. Enfim, ficou essa troca de palavras, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, pelas redes sociais, em especial por nós aqui da imprensa. Por isso, o que a gente avançou e me disseram? Que ontem, no fim da tarde, o presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, ligou para esse que você vê agora na tela, presidente da Câmara dos Deputados. Ligou para tentar, me pontuar algumas fontes, desfazer qualquer mal-entendido. Foi essa palavra que Pacheco teria usado na conversa com Lira, dizendo que não estava atacando a ideia, muito menos a Câmara e os deputados como um todo, mas que queria entender o que o texto trazia. Em resposta, me disseram, Lira falou, olha, a gente só está discutindo como é normal discutir, como é constitucional, então estou sempre disposto a ouvir os líderes, ouvir ali os parlamentares, mas eu te prometo, diz que Lira prometeu, que a gente não vai seguir com esse assunto se não houver um consenso. E que então terminou tudo bem a ligação, a partir dali Pacheco desligou o telefone e que agora todos estariam no mesmo compasso, todos estariam nesse mesmo passo ali, pensando em novas propostas para o Congresso Nacional. Mas o que dá para a gente tirar terminando esta ligação? Que Lira ainda não quer bater de frente com o Supremo, muito menos com o Senado, mas que já sinalizou, se houver uma maioria muito grande para colocar esse texto para ser votado, ele não vai se opor dentro da Câmara dos Deputados. Aí esse texto iria para o Senado Federal. Lá seria outra história, porque o próprio Pacheco, enquanto até formado em Direito, ele que é advogado, já disse que na Constituição não daria para fazer nada disso. Pois é, essa PEC da blindagem é o tipo de assunto que a gente não tem dúvida que vai acabar fervendo nos debates, nas análises, porque como assim você blinda, você já é um parlamentar que tem ali todas as suas prerrogativas, o seu foro, não sei o quê, aí de repente você vai blindá-lo contra operações da PF. A Débora traz pra gente também uma apuração sobre esse tema, uma novidade, hein? O presidente da Câmara, Arthur Lira, só vai avançar com a discussão da PEC da blindagem, que restringe as investigações da PF contra parlamentares, só se houver um consenso entre os líderes. Então, a Larissa trouxe para a gente aqui um posicionamento entre Lira e Pacheco e a Débora avança no que diz respeito às lideranças. Débora, e o que você tem ouvido falar sobre isso?
Elisa, complementando aqui a colega, bem-vinda, Larissa. Você também, né? Obrigada. Então, complementando aqui a informação, é o seguinte, o presidente Lira tem perguntado nessa semana, esse assunto começou na semana passada, né, Larissa? Aí, essa semana, na reunião de líderes, ele perguntou de novo, e aí, vocês têm algum posicionamento? Porque a orientação havia sido a seguinte... vocês já conversaram com suas bases? Conversem com as suas bases. Depois vocês venham até mim e se houver consenso, a gente segue. Senão, não vamos ficar comprando essa briga. Só que na reunião dessa semana, a maior parte das lideranças ainda não tinha falado com as suas bases. Então, eles não conseguiram trazer a Lira um termômetro. Lira repetiu. Então, por favor, se vocês querem, acham que é o momento de discutir isso, me tragam um posicionamento e esse prazo está para a semana que vem. Então, semana que vem as lideranças se comprometeram a trazer esse termômetro, né, esse posicionamento, essa disposição da base de realmente comprar essa briga, seguir com esse tema espinhoso adiante. Lira, ele ele tenta se colocar como uma liderança aí, essa posição de líder, realmente de ouvir os parlamentares, vai ser muito importante, porque já tem eleição para a presidência da Câmara e ele quer, né, fazer o sucessor. Mas, dito isso, eu procurei o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, que ele me disse o seguinte, para perguntar qual seria a disposição, né, a orientação do governo nesse sentido. E ele foi bem taxativo, ele me disse assim, isso, Débora, não é pauta de governo. Então, já nos mostra que também, por ser tão espinhoso, o governo não está pretendendo pegar esse assunto e abraçar, sabe? Pois é, de repente, às vezes o silêncio poderia, né, tirar de uns apertos o governo. Obrigada, Larissa. Bom café, viu, Larissa Rodrigues? Está aí perto da cozinha da sua casa, tô sabendo, né? Fica entre lá e cada cozinha. E a Débora Bergamasco volta já com a gente também.